A obra Palavra Cigana, 6 contos nômades foi a escolhida para debate no projeto Livro do Mês, agora de novembro. Amanhã, a partir das 7h30 da noite, no auditório do Centro de Ensino em Tecnologia, aqui da UPF, a autora do livro, Florência Ferrari, vai conversar com acadêmicos e também com o público em geral. Na quarta e na quinta-feira, o bate-papo é no Teatro do Sesc, a partir das 9 horas da manhã, onde participam estudantes da rede pública e particular de ensino. O projeto Livro do Mês é uma parceria da UPF com a Prefeitura de Passo Fundo. Bom, e o município de Passo Fundo comemora ainda 2 prêmios recebidos nos últimos dias. Ficou entre os 10 municípios gaúchos no Prêmio Gestor Público com o programa Bairro a Bairro e também levou o prêmio Líderes e Vencedores com a Escola de Hackers na categoria Referência Educacional. O primeiro foi promovido pelo Sindifisco e a Fisvec e o segundo pela Federação, em parceria com a Assembleia Legislativa Gaúcha. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o prefeito Luciano Azevedo, sempre muito bem-vindo ao UPF-TV. Prefeito, parabéns por mais 2 importantes prêmios para o município. Muito obrigado. É uma vitória da comunidade, Thaís. Nós recebemos na semana passada, primeiro, a distinção do gestor público, que é considerado o Oscar das prefeituras, por dois projetos, né? Um deles é a Escola de Hackers, foi destacada, e o programa Prefeitura Bairro a Bairro nos deu o prêmio Gestor Público já pelo 2º ano consecutivo. Sendo Passo Fundo o único município que repetiu premiação, são 2 anos seguidos, prefeito? Passo Fundo é o único município, a única prefeitura que recebeu já pelo 2º ano consecutivo o prêmio Gestor Público. Esse é um prêmio muito disputado pelas prefeituras do Rio Grande do Sul. Foram apresentados aproximadamente 200 programas de prefeituras e foram destacados um número muito pequeno, né? Então isso é resultado de um trabalho de gestão, mas também um trabalho de equipe, né? de um grupo técnico qualificado que planeja, que pensa, que discute e que teve a possibilidade de criar projetos que vêm agora, já desde 2014, sendo reconhecidos no plano estadual. O projeto Escola de Hackers, numa parceria inclusive com a Universidade de Passo Fundo, uma presença muito importante do professor Adriano Canabarro Teixeira, da equipe do secretário Edmilson Brandão, que também é professor aqui da universidade, e o programa Prefeitura Bairro a Bairro, um modelo novo de levar a prefeitura com toda a sua estrutura até os bairros da cidade, aproximando o poder público da comunidade. Prefeito, para a gente falar da Escola de Hackers, para quem não conhece ainda o projeto, a gente pode dizer que é um diferencial, é um compromisso que o município estabeleceu em oferecer algo a mais para a formação destes alunos da rede pública. Sem dúvida. A Escola de Hackers, como eu disse, foi premiada na terça-feira no Gestor Público e foi novamente premiada na quinta-feira no prêmio Líderes e Vencedores da Federação, que é um prêmio absolutamente consagrado. Porque a Escola de Hackers é uma grande novidade do ponto de vista do apoio ao acesso dos alunos às novas tecnologias. Nós trabalhamos com alunos a partir de 5 anos, na área de robótica e programação de computadores, são exclusivamente alunos das escolas municipais que não teriam essa oportunidade se não tivessem esse programa ao seu alcance, e todos os estudos que têm sido feitos pela Secretaria de Educação mostra que isto melhora o desempenho escolar dos alunos e dá a eles, obviamente, mais condições de construir o seu futuro. Uma inovação muito importante e por isso foi premiada 2 vezes. Prefeito, Bairro a Bairro você acompanha muito de perto, porque passa os sábados envolvidos com a comunidade. Que tipo de feedback, de retorno, prefeito, você recebe da população dessas comunidades que são visitadas? Muito positivo, né, Thaís? Porque o Bairro a Bairro ele envolve obras que nós realizamos nos bairros, mas a obra não é o mais importante. Envolve serviços preparatórios ao programa, limpeza de locais que estejam degradados, a reposição de luminárias, aqueles serviços do dia a dia, mas que são feitos ali no bairro naquele momento ainda com mais intensidade, e envolve a presença de todas as secretarias do município.
Então lá tem distribuição de mudas de árvores, tem cadastramento para os programas da prefeitura, tem a presença dos cursos técnicos da Universidade Popular, corte de cabelo, massagem à disposição da comunidade, tem o atendimento do gabinete do prefeito. Nós resolvemos muitos problemas individuais das pessoas lá. É a hora de chegar perto do prefeito e poder reclamar, elogiar, criticar, enfim. Sempre. Isso faz parte. Faz parte. E o principal, né? O programa, quando foi pensado, ele foi pensado para aquelas pessoas que durante a semana não podem ir até a prefeitura, ou porque estão trabalhando, ou porque não têm com quem deixar o filho e que precisam acessar algum serviço do município. Essas pessoas vão lá no sábado à tarde, tem apresentações culturais, artísticas, envolve as escolas da comunidade, CTGs. Agora nós estamos encaminhando uma parceria com o Poder Judiciário. Hoje de manhã a OAB falou comigo sobre isso. Quer dizer, um programa que deu certo, aproxima a prefeitura da comunidade, tem fila de bairros para realizá-lo. Pois é, essa é a última pergunta, prefeito. São cerca de 90 bairros, vilas estabelecidos aqui em Passo Fundo até o final do seu mandato. Será que vai ser possível visitar a todos eles? Eu, pessoalmente, visito a todos, né? Faço uma visita diária aos bairros da cidade. Mas pelo programa? Pelo programa, talvez não, né, Thaís? Embora o programa, em alguns casos, agrupe 2 ou 3 bairros quando nós estamos tratando de bairros menores, né? Nós ajustamos lá com os presidentes da Associação de Moradores e nós vamos chegar esse ano ainda a 30 edições. Já fizemos aí 27, se eu não me engano. E seguramente deveremos chegar aí até o final do ano que vem, em torno de 50 edições do Bairro a Bairro. É um modelo novo que veio para ficar. Uma agenda bem puxada para o prefeito, inclusive no sábado. Prefeito, muito obrigada. Boa semana de trabalho. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom, moradia digna é um direito de todos e um desafio para a maioria dos municípios. E a situação das pessoas que moram na beira dos trilhos em Passo Fundo, ela foi discutida durante o seminário Direito à Cidade, que aconteceu aqui na UPF. Eles moram nas proximidades dos trilhos e, em muitas situações, não têm água e nem esgoto encanado. As casas geralmente são construídas em terrenos irregulares. E, com isso, a situação destes moradores e suas famílias acaba se tornando motivo de discussão em órgãos públicos. E em muitas dessas conversas, projetos que visam retirar os moradores dessas áreas e reocupá-los em novos terrenos. Os beiratrilhos foram assunto de um evento aqui na UPF. Então, na verdade, tem um conjunto de ações para trazer à tona para a cidade o problema que são as ocupações irregulares da faixa de domínio próxima aos trilhos e o que tem isso de problema para as pessoas que moram aí e o que isso significa em termos de urbanização, de acesso à cidade, do direito à cidade para todo mundo. Então, o seminário ele se insere nesse contexto para chamar a atenção disso. Os trabalhos tiveram a presença da arquiteta e urbanista Hermínia Maricato. As ações fazem parte do trabalho Direito à Cidade, um processo de lutas e conquistas. Então é muito importante que a gente deixe mais evidente o que faz parte do nosso dia a dia. Como é que é viver na cidade? Como é que poderia ser melhor, não é, viver na cidade? Em muitas situações, os beiratrilhos moram em casas totalmente inabitáveis. Retirar essas pessoas dessas áreas e oferecer uma moradia digna seria uma solução para acabar com a realidade no país. Porque se algo vai ser feito que vai afetar a vida dessa comunidade, é fundamental que ela acompanhe o debate, para que ela ajude, para que ela palpite, para que ela tenha muito a ensinar para os técnicos. E a equipe BS Bills UPF conquistou a vaga para a final do Campeonato Estadual Adulto Feminino de Voleibol. Na partida que aconteceu sábado, o time venceu a AVF de Santa Maria por 3-0. A final do campeonato contra a Sojipa de Porto Alegre acontece no próximo dia 28, no Colégio Notre Dame, aqui em Passo Fundo. E depois de dias e dias de chuva, tivemos um final de semana de tempo seco aqui na região, finalmente. Mas o tempo já deve mudar nas próximas horas. Veja mais na previsão para este início de semana. Previsão de uma terça-feira de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas em Passo Fundo. Mínima de 19 graus e máxima de 24. Na quarta-feira o tempo continua chuvoso com trovoadas durante todo o dia. Mínima de 18 graus e máxima que não passa de 22. E
E olha só, do começo de outubro até hoje já choveu mais de 354 milímetros. São quase 70 milímetros acima da média esperada para todo o mês de outubro e para novembro inteiro. E toda essa chuva na região sul do Brasil, em razão do fenômeno El Niño, tem causado preocupação para os produtores rurais. Há cerca de 3 meses chove acima do esperado e as previsões apontam para um novembro e dezembro também com bastante chuva. Na reportagem nós vamos mostrar os efeitos do El Niño na agricultura e de que maneira os agricultores podem prevenir gastos e perdas na lavoura. Nesta propriedade, em Bela Vista, interior de Passo Fundo, Vanderlei planta alho, cebola e tomate. Mas neste ano a colheita não vai sair como ele planejou. Dos 5.000 pés de tomates que foram plantados aqui, 1.000 tiveram que ser replantados. E só de cebola foram quase 80 toneladas perdidas. E todos esses prejuízos foram causados pelo excesso de chuva. Aqui o mais prejudicado foi a cebola e o alho. O tomate também um pouco, que já estava plantado, né? Mas o pior foi a cebola, né? Cortou todas as folhas, né? Que ela depende da folha para crescer, né? É uma perca grande para nós, né? Não é tão pequena assim, né? Que o lucro seria essa perca, eu acho que deu, né? O volume e a intensidade da chuva, mesmo quando não prejudicam esteticamente as plantas, podem interferir na qualidade do produto. À medida que ocorrem fenômenos climáticos, esses fenômenos eles podem, de uma maneira, contribuir para o bom desenvolvimento de uma cultura ou, ao contrário, podem complicar a produção e a produtividade. Geralmente, essa interferência ela ocorre em pontos críticos de cada uma dessas culturas. Principalmente quando falamos em cereais de inverno, falamos no momento da floração e da formação do grão, que são os pontos críticos, principalmente com a ocorrência de excesso de chuva, ocasionando um desenvolvimento de doenças e também tirando a qualidade do produto. E além de todas as perdas, o Vanderlei precisou desembolsar mais para salvar o que não foi atingido pela chuva. Aí a gente tem que investir em fungicidas, bactericidas, curativos, né, que custam caríssimos, né, para ver se recupera, né. Se você não aplicar, daí piora, aí você perde toda ela, né. O setor de hortifruti e as culturas de inverno, como trigo e aveia, foram os mais prejudicados com esses efeitos climáticos. E a previsão dos pesquisadores é que ainda vem mais perdas pela frente. Com base no que já temos e no passado, né, de que nós teremos alguns problemas relacionados a isso. Então, teremos redução de produção de trigo. Bom, se houver um acréscimo de doenças, como alguns cenários demonstram, sim, poderemos ter. Se o aumento de chuvas que a gente tem observado começar a ocorrer, por exemplo, principalmente no final do ciclo da cultura, teremos perdas, sim, de produtividade das culturas anuais e pensando nas culturas de inverno, sim. Mesmo que as previsões não sejam tão otimistas, o produtor pode se prevenir para enfrentar essas alterações do clima. Observando o zoneamento climático, buscando variedades e cultivares que são recomendadas para cada região. Trabalhar com ambientes protegidos, ambientes cobertos, também é uma forma de se proteger do excesso de chuva, de geadas ou até mesmo de uma insolação. E os gastos não planejados para salvar a colheita do Vanderlei vão se refletir no bolso do consumidor, que vai sentir o aumento tanto no preço desses produtos quanto dos derivados. Acaba gerando problemas para o produtor rural, no sentido de que ele não vai ter essa renda que ele estava esperando. Além disso, se ele usou o dinheiro financiado dos bancos, né, dinheiro emprestado dos bancos, automaticamente ele vai ter que ir até o banco para renegociar. E se ele não tinha um seguro agrícola, esse efeito acaba se tornando muito mais significativo para o produtor rural, né? Então, automaticamente, esse efeito ou esse prejuízo que o produtor rural tem, o consumidor vai sentir no bolso esse excesso de chuvas que nós tivemos nos últimos meses.
Essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã, 12h30. Nós estamos sempre ao vivo. E aí tem as duas reapresentações, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Acesse o nosso Facebook e nos acompanhe também por lá. Obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã.